Bom, vamos falar agora sobre a refeição da noite no Shabat. Refeição da noite começa quando abençoamos o pão. Antes disso, deveremos realizar a lavagem das mãos, Nitilat Yadayim. A bênção do pão é feita com 2 pães, Chalot. E a pessoa que faz a bênção deverá intencionar que a está fazendo também para todos os ouvintes. Normalmente, o dono da casa faz a bênção do pão. Ele pega as 2 Chalot, 2 pães, e os coloca um em cima do outro. Faz um pequeno corte no pão que está embaixo, pronuncia a bênção, e depois corta o pão de baixo onde fez o corte. Após cortar um pedaço de pão, ele coloca o pão no sal e come um pedaço do pão. Depois ele corta e distribui do pão para as outras pessoas, após mergulhar as fatias do pão no sal. Durante a refeição, é costume cantar as músicas do Shabat, bem como falar sobre a Torá, principalmente sobre a Parashá da semana. Antes da bênção final, lavamos as pontas dos dedos e os lábios com água, onde a água é despejada na mão e cai em um recipiente. Antes da bênção, retiramos o recipiente da mesa. Nessa bênção final, adicionaremos umas frases especiais para o Shabat. Ou seja, a bênção final, a bênção do pão, ela não é feita exatamente como em todos os dias. É adicionado a ela alguns trechos que são referentes ao Shabat. O dia do Shabat. De manhã, vamos à mikvah, rezamos e depois rezamos a reza do Shaharit. Na reza do Shabat são adicionados alguns salmos antes do Baruch She'amar. Acrescentamos também o louvor Nishamat Kol Chai antes do Istabar. As bênçãos antes e depois do Shema Israel são diferentes das dos 6 dias de semana. A reza de pé também contém apenas 7 bênçãos. Após a reza de pé, é realizada a leitura da Torá. Durante a leitura, são chamados para a leitura normalmente 7 pessoas, onde o primeiro é um Kohen, o segundo é um Levi, o terceiro é Israel. Em caso de não houver um Kohen, então ele é chamado de um Israel no lugar dele. Em caso de houver um Kohen e não houver um Levi, então o Kohen, que recebeu a primeira aliá, subida, repete novamente no lugar do Levi. Esse que recebe a aliá pronuncia as bênçãos da Torá antes e depois da leitura. Após a leitura da Parashá, fala-se um Kiddush e chamamos a última pessoa que recebe uma aliá para a Torá. Fala-se um Kadish, desculpa. Após a leitura da Parashá, a gente fala um Kadish e chamamos a última pessoa que recebe uma aliá, o 7º para a Torá. Essa pessoa é denominada Maftir. Repete-se um trecho do final da Parashá e depois é lida a Haftarah, que é um trecho dos Neviim e Ktuvim, os profetas. Em ocasiões especiais como Rosh Chodesh, começo do ano, ou uma festividade, Pesach, Sukkot, então o trecho do Maftir é lido em um outro livro da Torá. Nesse caso, é lido um trecho da Torá sobre o assunto do dia. Após a leitura da Torá, realizamos então a reza do Musaf, que é feita como substituição ao sacrifício adicional que era feito no templo por ocasião do Shabat. Todo Shabat eles sacrificavam mais um animal, isso era feito depois do Mincha,
ou depois, ou pode ser antes do Minha também, depois da sexta hora. Refeição do dia. Antes da refeição é realizado um kiddush com o vinho. Esse kiddush é denominado kiddush rabá, grande kiddush. Nesse kiddush é suficiente realizar a bênção do vinho. No entanto, costuma-se falar alguns versos da Torá antes da bênção do vinho. A refeição é feita também com a bênção do pão, que é feita com 2 halotes. Em algumas sinagogas é feito após a reza matinal um kiddush ao vinho, com mesonote, biscoito, doces e bebidas. Após o kiddush, as pessoas vão para suas casas e realizam a refeição com pão. Nesse caso, não há necessidade de repetir o kiddush, a não ser que algum membro da família não tenha escutado o kiddush. Quando então o kiddush pode ser repetido, até mesmo por alguém que já tenha o escutado na sinagoga. Reza da Minha, é a reza da tarde. Na reza da Minha pronunciamos os korbanot, são os versos ligados aos sacrifícios dos animais, Ashrei, que é um Teilim, e o louvor, o Baletzion. É feita a leitura da Torá, dos primeiros versos da porção semanal da próxima semana. São chamados para a leitura 3 pessoas. A primeira um Cohen, a segunda um Levi e a terceira um Israel. Após a reza, pronunciamos o Sidkatha, conforme encontrado no Sidur. A gente não vai explicar palavra por palavra, mas a pessoa é bom pegar um Sefer, um Sidur, e tentar achar essas rezas que nós estamos falando aqui. Sidkatha, o Baletzion, ela facilmente vai achar, se for encontrada no local correto. Ou seja, ela tem que procurar a Minha do Shabat. Na Minha do Shabat, às vezes está no começo do livro, no começo do Sidur, tem os locais, tem os números, as páginas onde estão as rezas. Certamente da Minha do Shabat você vai lá, olhar o trecho, você vê o número, e aí você vai encontrar no Sidur o que a gente está falando aqui. Terceira refeição. Ou seja, já foi feita a refeição da noite, fizemos a refeição após o Shaharit, de manhã, no dia seguinte, e agora nós estamos fazendo a terceira refeição. Após a reza da Minha, é feita a terceira refeição. Em muitos casos, essa refeição é feita na sinagoga, entre a reza da Minha e a reza do Mário. Essa refeição é feita a princípio com 2 halotes. Essa refeição deve começar antes do pôr do sol e pode continuar até depois do anoitecer. Convém ressaltar que ao abençoarmos depois da refeição, mesmo que já tenha sido anoitecido, deveremos recitar a bênção conforme fizemos no dia do Shabat, ou seja, incluindo o trecho especial do Shabat na bênção. Ou seja, quando você for fazer agora a reza da saída do Shabat, ou o Birkat Hamazon, ou a reza da bênção do pão, que é feita depois de comer, então tem ainda uns trechos do Shabat ali. A pergunta é que já anoiteceu. O que adianta agora? Já não é mais Shabat, teoricamente. Não. Aí ele explica aqui, por causa que a refeição começou antes do pôr do sol, não tem problema depois, quando você for abençoar o pão, ou fazer uma outra reza, não tem problema de você mencionar o Shabat, os versos do Shabat. Você faz conforme você fez no Birkat como é que você sempre faz quando você quer lembrar o Shabat.
Saída do Shabat. Depois da saída das estrelas, é feita a reza do Mariv conforme fazemos nos dias úteis. Destinamos, no entanto, na reza, na quarta bênção, a Tachonen Ladam Dat, você deu para o homem a sabedoria. A gente adiciona um trecho onde realizamos a separação entre o Shabat e os dias da semana que estão entrando. Os horários da saída do Shabat se encontram em tabelas. Então, na quarta bênção, a gente faz a separação, a gente lembra que está chegando agora a hora de separar o Shabat dos dias normais que estão entrando. As estrelas também não podem ser quaisquer estrelas, que às vezes as estrelas maiores elas são vistas um pouco antes do anoitecer, e a estrela deve ser feito, as estrelas menores levam mais tempo. Então tem que ser umas estrelas médias. Nem cá, nem lá. Avdalá é a separação. Após a reza do Mariv, quando pronunciamos na reza o texto da separação do Shabat, dos dias úteis das semanas, já nos é então permitido de realizar todos os trabalhos dos dias úteis. Quando se terminou o trecho da separação na reza do Mariv, na reza da noite. Caso não tenhamos rezado o Mariv, acontece que a pessoa esqueceu, não temos de fazer o Mariv. Nós queremos realizar um trabalho que no Shabat nos era proibido. Então a gente pronuncia a seguinte frase: Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lehol. Abençoado esse que separa entre o Kodesh, o sagrado, e o profano. Com essa frase, você é então permitido fazer qualquer trabalho, mesmo no caso que você esqueceu de fazer a separação na reza. Esqueceu, mas dá ainda para separar entre o Kodesh, o sagrado, e o profano. No entanto, não nos é permitido ainda de comer ou beber até realizarmos a Avdalá com um copo de vinho. Então agora a pessoa que quer comer tem que esperar um pouco, fazer a Avdalá, a separação com um copo do vinho, e aí ela já é permitida então de comer. A Avdalá é normalmente feita por um homem. No entanto, em caso de a mulher não ter quem faça a Avdalá por ela, então ela mesma poderá fazer a Avdalá. Vamos falar agora sobre a Avdalá, separação entre o Shabat e os outros dias. A Avdalá começa com a bênção do vinho. Em caso de não houver vinho, deverá ser feita a bênção em uma bebida importante no local, Hamar Mediná. É importante que a pessoa encha o copo do vinho completamente e que um pouco de vinho transborde. Isso é sinal de abundância. Após a bênção do vinho, antes de beber o vinho, é feita a bênção das plantas, Bessamim, quando respiramos um bom cheiro das plantas para reanimar as nossas almas que estão entristecidas com a saída do Shabat. Após a bênção das plantas, realizamos a bênção da luz, quando nos lembramos que o começo da criação do fogo foi feito na saída do Shabat. Portanto, é costume abençoar quando juntamos 2 velas. Após essa bênção, é costume de mirar as unhas das mãos à luz das velas. Proferimos, finalmente, a bênção da Avdalá e depois bebemos do copo do vinho. A pessoa que pronunciou a Avdalá bebe normalmente todo o vinho do copo e depois pronuncia a bênção final do vinho. Melave Malka. Melave Malka você vai acompanhar a rainha.
Shabat é a rainha e você acompanha agora o Shabat que está saindo da tua casa. No final do Shabat, nós acompanhamos a saída do Shabat, preparamos a mesa para uma nova refeição. A princípio, fazemos a refeição com pão. No entanto, se a pessoa não conseguir comer uma refeição, ela poderá comer algo mais leve. Vamos agora deixar para a próxima vez, com a ajuda de Hashem, falaremos sobre os trabalhos no Shabat. O que é o trabalho no Shabat? A palavra trabalho aqui é diferente do que a gente está acostumado. A pessoa trabalhar, e arrumar a casa e fazer outra coisa, cavar um buraco. Isso é um trabalho, mas não é um trabalho em relação ao Shabat. O Shabat tem 39 categorias de trabalhos que são ligadas à construção do templo. Então, esses trabalhos que estão ligados ao templo são proibidos de ser feitos no Shabat. Então, com a ajuda de Hashem, abençoado seja, nós falaremos sobre isso na próxima vez. Muito obrigado. Obrigado.